No sentido então de impedir que tenhamos que fazer um prop drilling e entrar naquilo que é designado também por prop hell, isto é, a propagação de propriedades pelos componentes que estão aninhados uns dentro dos outros, o React Context API vem de alguma forma trazer uma solução mais interessante para nós gerirmos o nosso state. Eu tenho aqui a aplicação que desenvolvi no vídeo anterior desta playlist, onde temos então uma app dentro da qual temos um usuário e dentro da qual temos o login. Estamos a falar obviamente de componentes que estão alinhados uns dentro dos outros. Como é que eu vou fazer então para criar uma área de gestão do meu state que me permita que em qualquer um destes componentes eu possa ter acesso direto a essa informação? Quase como se fosse um local da memória onde estão guardadas as variáveis e algumas funções, às quais eu posso ter acesso diretamente a partir de qualquer um dos meus componentes. E se eu adicionar mais componentes, vou utilizar sempre a mesma metodologia para chegar a essa informação. Então vamos aqui amplificar um bocadinho aqui o usuário. Aqui o sistema já está suficientemente complexo, mas eu irei complicar um bocadinho mais. Aqui no user bar, para além do usuário, eu vou querer apresentar também o perfil do usuário. O usuário é o nome, eu vou aqui copiar e colar aqui, e depois vamos ter aqui um perfil, e aqui vamos ter o perfil do usuário. Pode ser o admin, pode ser qualquer coisa do género. Então nós vamos passar a ter aqui uma coisa deste género. O que é que eu quero fazer agora? Eu vou criar um contexto, ok? Um context com o respectivo provider, já iremos ver o que é que isso é, onde vai estar guardado um objeto com estas características, usuário e perfil. Vai estar guardada também a função que permite alterar o usuário, que neste caso aqui está vazio, não existe no início, e quando eu clicar aqui no login, ele vai executar a função que vai permitir fazer o login, atualizar no meu context os dados do usuário e vai automaticamente apresentá-los aqui, sem que eu tenha que andar a fazer prop drilling. Ora, então, uma das formas é a seguinte: eu vou criar aqui uma nova pasta chamada providers. Podem lhe dar o nome que quiserem, podem nem sequer criar pasta nenhuma, é apenas por uma questão de organização. Providers ou fornecedores são as entidades que fornecem dados à nossa aplicação. E agora vamos pensar em termos de aplicação e não em termos de um componente específico. Então, dentro deste providers, eu vou criar aqui um fecheiro de JavaScript e vou-lhe chamar auth provider. Ou não, melhor, neste caso vamos chamar auth context, o contexto de autenticação. Vamos lhe dar a extensão .js e aqui dentro é onde nós vamos criar então o nosso contexto. Okay? E atenção, sigam isto, não é muito simples de perceber à primeira, mas depois com uma questão de experiência chegam lá. Então o que é que eu vou fazer aqui? Em primeiro lugar vou fazer um import, vou fazer uma destruturação, vou importar coisas do React, vou importar o create context e posso também importar o use state. Embora não seja importante neste contexto, eu poderia usar aqui o outro React, o use state, mas eu não vou ter necessidade de o fazer. Então vamos criar apenas o contexto. Agora, aqui, eu vou criar uma função que vai ficar associada a uma constante, que eu vou chamar o auth context, que vai ser igual a uma função que nos é dada pelo próprio React, que é a função create context, que é esta função que aqui está. Não precisamos de passar nenhum argumento, ela pode ficar exatamente assim. Agora vamos exportar esta função, export default auth context, ok? Vamos ainda aqui pelo meio criar o nosso provedor, o nosso fornecedor de dados. Então é uma outra função que nós vamos aproveitar já para fazer aqui um export. Neste caso não vai ser com um export default, é apenas um export function e vamos criar aqui auth provider, ok? Então nosso provedor de dados. Bom, este componente que nós estamos aqui a criar é um componente que vai receber como propriedades uma propriedade chamada children e tem que se chamar exatamente desta forma, ok? Neste caso convém chamar-se desta forma. Basicamente o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer um return e neste return nós vamos fazer o return de um componente que é o auth context que está criado aqui, ponto provider. Ok? Dentro disto, nós vamos fazer a inserção das children.
O que é que isto vai permitir fazer? Eu vou poder utilizar este componente e envolver toda a minha aplicação com este componente, e todos os componentes que estiverem aninhados dentro dele vão ser renderizados aqui. É basicamente isto que está aqui a fazer. Como eu não sei quais são os componentes que vão ser utilizados, ou que vão estar envolvidos no interior do app do Auth Provider, neste caso será o Auth Context, basicamente, o que ele vai fazer aqui é colocar aqui todos os componentes da minha aplicação. Se eu estiver a usar isto no âmbito da raiz da minha aplicação, ele vai apresentando aqui os componentes todos da minha aplicação. E, portanto, nessa circunstância, todos eles passam a ter acesso ao conteúdo de dados que eu ainda vou adicionar aqui. Bom, para que isso aconteça, para que haja uma disponibilização dos dados, eu vou ter que colocar aqui uma propriedade chamada value. E esta propriedade vai ser igual a quê? Aos dados que eu quiser aqui colocar. Ora, os dados podem ser uma estrutura mais ou menos complexa. Então vamos criar aqui os nossos dados. Dados, vamos lhe chamar globais do context. Os dados globais em contexto, num ambiente de contexto. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Const, vamos lhe chamar dados, é igual, ou aqui, vamos criar aqui, pode ser assim dados, não há problema nenhum. Se calhar aqui vamos colocar aqui auth dados para ficar assim melhor. O auth dados vai ter aqui o usuário, que vai estar vazio, e vai ter aqui um perfil que vai estar vazio também. Por uma razão de querermos fazer testes, vamos colocar agora aqui dados diretamente. João e admin. O objetivo é conseguir fazer com que estes dados sejam apresentados aqui. Então, na prática, eu vou aqui fazer, obviamente, a substituição de dados por auth dados, e todas estas informações que eu aqui tenho dentro deste objeto vão ser passados no value. Bom, vamos então verificar agora como é que nós vamos colocar tudo isto a funcionar no nosso sistema. Neste caso, o que eu vou fazer é, como eu quero que o meu contexto esteja disponível aqui já na minha aplicação toda, eu vou ao meu index e vou envolver aqui o render da minha aplicação com a parte do contexto. Então eu vou fazer aqui o quê? Um import auth context from, e agora vamos abrir aqui o ponto barra providers barra auth context, e temos o nosso contexto aqui já disponível para nós podermos colocar aqui dentro. Neste caso não é o auth context aqui nós vamos fazer uma destruturação e vamos importar aqui o auth provider. Mas como o auth provider existe dentro do auth context, é isto que nós queremos que seja aqui apresentado. Porquê é que nós vamos precisar do auth provider aqui, do fornecedor? O fornecedor vai fornecer a toda a nossa aplicação a informação que nós queremos. Então, vamos envolver aqui o auth provider desta forma, vamos colocar a nossa aplicação lá dentro, que por sua vez vai ter o user bar, vai ter o login, etc, tudo o resto. Então, aqui na parte do index, eu envolvi com o auth provider toda a minha aplicação. Fiz a importação a partir do providers context. Vamos aqui guardar, vamos aqui fechar. Agora vamos ver onde é que eu quero ter acesso aos meus dados. Bom, vamos aqui fazer o seguinte. Vamos aqui na parte do user bar, nós queremos ter acesso aos dados para os apresentar aqui. No login vamos querer ter acesso aos dados para os poder alterar. Então nesta circunstância o que é que nós vamos aqui fazer? Eu vou fazer aqui a importação, import, do auth context. Okay. Vamos fazer aqui import auth context from ponto barra, ora aqui vou ter que fazer dois pontos barra providers barra auth context. Quero utilizar também o use context, que é um React hook que permite ter acesso ao contexto. Neste caso vamos fazer um import use context from React, e agora aqui dentro eu já tenho a possibilidade de poder ter acesso aos dados do meu contexto. De que forma? Vamos definir uma constante, vamos lhe dizer que auth dados é igual a use context e vamos lhe passar para aqui este auth context que aqui está.
Vamos dizer, ok, todos os dados que aqui vão ser guardados existem dentro do meu context chamado auth context. Agora, eu posso fazer uma experiência muito simples, que é fazer aqui um console.log de auth dados, para verificar o que é que vem aqui dentro desta coleção de dados, ok? Então eu agora vou aqui refrescar tudo isto, ok? E vamos rechamar aqui as ferramentas do programador. E reparem que o que vem aqui dentro é um objeto. Este objeto contém o perfil e o usuário. Neste caso, poderia estar aqui de uma forma diferente, mas tudo bem. Contém o perfil e o usuário. Então, para eu poder apresentar estas informações aqui, o que eu vou poder fazer é usar o auth dados ponto usuário e aqui vamos poder usar o auth dados ponto perfil. Vamos verificar o que é que acontece aqui. Repara como já aparece então o João e o admin. Repara que neste caso concreto, dentro do meu app, onde é importado aqui o user bar, que está aqui, ok? Nós aqui já não precisamos do use state. Este user bar é importado, mas não há nenhuma instrução a fazer um prop drilling por aqui abaixo. Isto é, não há nenhum dado a ser passado para do app para o user bar. É o próprio user bar que depois vai carregar o context, vai definir quais são os dados desse contexto e vai depois apresentá-los. Neste caso eu já não preciso aqui do console log. Vamos fazer assim. E o que é que vai acontecer aqui? Reparem, eu tenho aqui João e admin. E se eu agora for aqui ao meu context, se eu alterar para Ana e user, vocês vão verificar logo de forma automática que os dados estão a ser alterados aqui. A questão agora é como é que eu posso clicar aqui no login e fazer com que dentro do meu componente de login eu possa também atualizar o meu contexto e automaticamente todos os componentes que contêm acesso a esse contexto fiquem logo atualizados. É isso que iremos ver no próximo vídeo.